Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Gostaria de cumprimentar o senhor e também todos os demais presentes, os nossos colegas procuradores, o Celso, o Leandro, vejo também na plateia outros colegas procuradores, a doutora Letícia, por exemplo, e todos os servidores da casa, aqueles que nos assistem. Também queria aproveitar a oportunidade para agradecer a iniciativa em conjunta da Escola de Contas, em reunião com o professor Conte, a iniciativa do Dr. Dimas, que é ressaltar o papel do trabalho científico-acadêmico em conciliação com a expertise que só a prática traz. Esse tipo de iniciativa de mesclar, reunir a prática do controle externo com todas as decorrências teóricas, ela só vem fortalecer o exercício do controle externo e, ao mesmo tempo, num trabalho de simbiose, o próprio mundo acadêmico. A gente percebe que, muitas vezes, enquanto a prática ela mergulha no método indudutivo de investigar os fatos, às vezes falta um respaldo teórico acadêmico. E também o contrário, muitas vezes é preciso um trabalho de sintonia, de simbiose para conjugar esses dois esforços. Então, hoje, percebo que foram 3 livros publicados, divulgados ali na antessala. Eu tive a honra de participar de dois dos 3 livros. O primeiro, um deles sobre controle, o outro sobre responsabilidade, e eu acredito que, de certa forma, os dois temas estão bastante imbricados, porque a gente tem um momento inicial de exercício do controle, lembrando que o controle é, acima de tudo, preventivo, pedagógico, e caso as diretivas de controle não sejam observadas, são deflagrados os mecanismos de responsabilização, que tem tudo a ver com o tema subsequente de responsabilização dos gestores públicos. Então, a publicação, divulgação conjunta dessas obras eu acho muito pertinente, exatamente por conta desse concatenamento lógico entre o momento inicial de controle e o momento subsequente de responsabilização dos gestores. Com relação, no artigo que eu escrevi sobre a responsabilidade dos gestores públicos, eu tive a oportunidade de escrever sobre a responsabilidade fiscal. E ali, naquele momento, se conseguir separar a responsabilidade fiscal do ente público, do poder jurídico como um todo, e do gestor público, separando quais são as sanções aplicáveis à entidade pública e quais, por exemplo, as sanções que a gente tem de limite de despesa com pessoal, todas aquelas vedações que constam em caso de violação do limite de despesa de pessoal, de dívida, 54%, por exemplo, no âmbito das contas do Poder Executivo local, dos municípios, por exemplo. E também falei as decorrências de eventual condenação, responsabilização do gestor público, e o quanto isso pode implicar a inegibilidade do candidato, e que é extremamente pertinente em ano de candidatura eleitoral. A gente percebe que é um tema bastante em pauta, na ordem do dia, por se tratar de um ano eleitoral. Então, esse segundo livro ele tratou basicamente dessa parte de persecução, lembrando também que a ideia de responsabilidade ela adquiriu um novo matiz depois de 88, quando se fala de um novo avanço da democracia. A gente só pode falar em controle num país democrático. A própria ideia de controle pressupõe uma democracia, porque o controle serve senão para retroalimentar e legitimar qualquer exercício do poder. Então, o poder, quando ele é exercido em nome de terceiros, no caso o povo, ele precisa ser bem controlado, sujeito à fiscalização. E aí a gente percebe, desde a década de 90, um avanço, a necessidade de um avanço da democracia material em termos de responsiveness e accountability. Acho que o Felipe Salto até comentou a relevância desses termos, o quanto esse termo passou a ser difundido cada vez mais no Brasil. A gente percebe que está ficando muito rotineiro falar na ideia de accountability, que é muito próximo do conceito de transparência, e de responsiveness, que tem a ver com a responsabilização do gestor público. E, em conjunto, são as 2 grandes balizas que permitem a construção de uma nova administração pública que busca, se não, legitimar o exercício das tarefas desempenhadas pelo Estado. Quando me convidaram para elaborar esse artigo no livro específico de controle, a princípio me atribuíram um capítulo inicial. Quem me conhece um pouco sabe que eu gosto bastante da parte propedêutica, gosto bastante de ciência política, de filosofia do direito, da pressupões de macroeconomia. Então, a minha ideia era tentar contar um pouco no capítulo inicial o que é a ideia de controle. E aí eu comecei, quando fui escrever o livro, eu li uns 10, 15 manuais de direito administrativo que abordam o tema do controle. E a gente percebe que, geralmente, eles são controles bastante... É um tema assim, muito rotineiro, muito taxonômico. Existem vários tipos de classificação do que vem a ser controle, os tipos de classificação, quem faz, quem sofre as consequências, mas eu percebo que não é muito contextualizado. Parece uma ideia de decorar os tipos de classificação, como se essas classificações não tivessem surgido para responder alguns problemas de cada época, de cada tempo e de cada espaço.
Então, o meu objetivo foi tentar promover uma releitura de um tema que já é clássico nos manuais de direito administrativo. É um tema que, no âmbito do direito financeiro, por exemplo, a gente só vê um controle já muito aplicado. Não existe nos manuais de direito financeiro um capítulo mais introdutório, propedêutico, de noções abstratas de controle no sentido fiscal financeiro. Então, a minha ideia era, no mesmo tempo, contextualizar os tipos de controle no direito administrativo e colaborar no sentido do desenvolvimento de uma propedêutica do controle sob o prisma do direito financeiro. E aí também promover uma conjugação do controle sob o prisma do direito administrativo e do financeiro. Quem trabalha com controle externo e quem trabalha com direito administrativo e financeiro sabe que, infelizmente, são duas disciplinas que são pensadas de modo separado. Geralmente, o administrativista ele sempre pensa num contrato, numa licitação, num contrato de gestão, mas esquece das repercussões que isso causa no âmbito do direito financeiro. Quais são os impactos financeiros de curto, de médio, de longo prazo, o quanto isso vai refletir em termos de balanço financeiro, do balanço patrimonial, em termos de ativos, passivos, dívida corrente, consolidada. São raríssimos os pontos de interseção entre as duas disciplinas. O que me vem, por exemplo, a antiga 866 falava que, por exemplo, a vigência dos contratos era a vigência dos créditos, o artigo 57. Era um dos pouquíssimos contratos que a antiga lei de licitações fazia. Também falava da existência de reserva orçamentária para eventuais licitações, mas eram pouquíssimos contratos que você percebe a preocupação do administrativista com o direito financeiro. E, por outro lado, o direito financeiro, muitas vezes, ele falta um pouco a mergulhar no mundo do direito administrativo para buscar no direito administrativo qual é o fundamento jurídico da despesa ou da receita. Hoje, por exemplo, eu fazia um caso no meu gabinete sobre renúncia de receita, e que o tema era abordado só sob o prisma do direito financeiro, mas tinha por lastro um contrato administrativo que passou um pouco batido pela administração. Então, acredito que um grande ponto de avanço para a gestão pública nas próximas décadas seria fortalecer esse diálogo entre direito administrativo e direito financeiro. E a gente percebe que, desde a década de 90, na verdade, desde a década de 70, os países anglo-saxônicos já adotaram essa New Public Management, nova administração pública, em que eles já buscam reforçar essas duas matérias. E você percebe, toda vez que as grandes reformas realizadas nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, na própria França, nos anos 2000, existe essa intenção de sempre considerar as duas realidades, do direito administrativo e financeiro. E aqui a gente ainda percebe uma análise muito separada das duas. Por exemplo, agora está em trâmite na Câmara dos Deputados a PEC 32 de 2020, que busca alterar o artigo 37 da Constituição, que trata da reforma do aparelho administrativo, reforma do direito administrativo como um todo. E, se você for ver, são poucos os dispositivos da reforma que abordam o direito financeiro. Então, vai um apelo aqui para o legislador para que ele possa reforçar esse contato dialético entre os dois. Porque o controle é importante exatamente porque limita o exercício do poder. E o que eu explico no artigo é que a ideia de controle surgiu com a própria criação, consolidação da ideia de Estado de Direito no constitucionalismo liberal. Só se fala em controle se existe um Estado de Direito em que o poder reside no povo, e o povo, como legítimo titular do poder, precisa, então, ele tem um direito de ver as contas prestadas, seja sobre os atos de gestão pública, sobre em termos de direito financeiro. E aí eu mostrei que, no auge do Estado liberal, existia um controle de direito administrativo que era feito principalmente sobre a questão dos elementos do ato administrativo, que é um capítulo basilar para todo administrativista, e mostrei que para cada elemento do ato administrativo existe um tipo de controle muito específico, e que também o próprio tamanho reduzido da administração pública no Estado liberal exigia, era suficiente um tipo de controle mais reduzido e enxuto, não precisava ir muito além. E bastava também realizar um tipo de controle, sobretudo formal, de conformidade, porque nós vivíamos, na época, sob o cânone do princípio da legalidade. Então, a partir da ideia de separação de poderes, que traz consigo um controle orgânico de check and balance, e ressaltar a ideia da legitimidade como a lei aprovada pelos representantes do povo, decorriam essas duas grandes formas de controle. Paralelamente, como é que o direito financeiro cuidava do controle? Nós tínhamos, desde aquela época, a ideia de orçamento público como um grande cânone de controle das finanças públicas, por meio do qual o Poder Legislativo controla, a priori, as receitas e despesas que o Executivo pretende ver realizadas ao longo do exercício financeiro. Então, você percebe que, desde o Estado liberal, já existiam
uma gênese dessa ideia de controle já disciplinado pelo direito administrativo e pelo direito financeiro. Ao longo do século XX, com o crescimento do Estado, do welfare state, após a crise da Bolsa de Nova York, em 29, houve a necessidade de crescimento do Estado para resolver as crises cíclicas do capitalismo da época. E esse agigantamento do Estado também levou à diversificação das formas de controle, tanto no direito administrativo quanto no direito financeiro. E você percebe no direito financeiro a ideia de que o orçamento público agora ele poderia não só servir para um controle mais formal, mas ele também poderia atuar para um controle destinado ao planejamento da atividade estatal, das atividades governamentais. E esse planejamento orçamentário ele é destinado a duas grandes preocupações. Por um lado, o orçamento público ele viabilizava a gestão orçamentária da economia nacional, que era a época que se falava do orçamento cíclico, das despesas inversionistas, para recuperar o fôlego do mercado então em crise. E aí você percebe que o próprio orçamento desempenhava um papel muito importante na economia. Quando eu ouvi agora o Felipe Salto comentar desse fundo, como é que ele chamou? Fiscal de estabilização, isso também tem tudo a ver com o papel de planejamento feito pelo orçamento público. O quanto o orçamento público pode retroalimentar. Por exemplo, uma eventual criação desse fundo fiscal nada mais faria do que criar uma espécie de reserva de contingência para eventuais vacas magras. E essa é a ideia do orçamento cíclico, lá de 37. Na época de bonança, eu vou pegar toda a liquidez que sobrou, vou guardar para a época de vacas magras, nas épocas ruins. Então, eu tenho essa ideia, esse fundo especial de estabilização, de certa forma, poderia até implicar um certo resgate da lógica de orçamento cíclico, que permitia um pacto intergeracional, um equilíbrio fiscal, não de curto prazo dentro do exercício, mas um equilíbrio fiscal em lapsos mais duradouros. Então, você percebe que o próprio agigantamento do Estado fez com que o Estado precisasse aumentar a quantidade de receitas, a quantidade de despesas e, portanto, a quantidade de controle feita sobre o orçamento público. É época que explodiram e foram criados inúmeros tipos de classificação das receitas e despesas orçamentárias. Nós tivemos, por exemplo, a ascensão e a consolidação do orçamento-programa, a própria ideia de que era preciso diversificar o orçamento público para atender diferentes finalidades. Se, por um lado, o orçamento público passou a atuar no planejamento orçamentário da economia nacional, como eu falava, também o orçamento público passou a ser uma importante ferramenta para o planejamento orçamentário da gestão pública. E aqui eu remeto à ideia de orçamento-programa, que tem em si a lógica do princípio de eficiência, buscar bons resultados. Então, eu percebo que o próprio orçamento público ele servia tanto para conduzir a economia nacional, quanto para balizar a promoção de uma nova gestão pública, que, na época, foi encampada pelo Decreto-Lei 267, que respaldou, inclusive, o agigantamento do Estado através da administração pública indireta. E aí eu mostro que, paralelamente ao direito financeiro, o direito administrativo também evoluiu. E evoluiu no sentido de criar entidades paraestatais que estavam desatreladas do Estado e que, portanto, precisavam igualmente se subordinar ao controle. Daí a relevância do princípio da especialidade, em que são destacadas competências específicas da administração direta e são criadas entidades estatais para desempenho de determinadas funções. E, graças a esse destaque pelo princípio da especialidade, é que se viabilizava um controle feito por intermédio do que se chama poder de tutela, ou da supervisão ministerial, que já era regulado pelo decreto. Então, para cada modelo de Estado, existe um tipo de controle, seja pelo direito administrativo e pelo direito financeiro. E diferente não foi após a Constituição de 88, que, mais uma vez, nós vimos uma nova transformação de direito financeiro e administrativo quanto às formas de controle. Por exemplo, no âmbito do direito financeiro, após a estabilização da moeda com o advento do real em 94, acredito que o Brasil começou a ter condições de conseguir se preocupar com o endividamento público, de conseguir calcular o valor real da dívida pública, e você percebe, de 94 até 2000, um forte sentido de consolidação da dívida pública nacional, inúmeros pactos que foram firmados da União com os Estados no sentido de consolidar toda a dívida pública nacional, vieram as resoluções do Senado que estabeleceram os limites da dívida, e, por fim, a mais importante edição da LRF, que veio coroar esse processo de reorganização das finanças públicas. E, mais uma vez, surgiram inúmeros tipos de controle agora sob o prisma do direito financeiro, muito mais voltadas para um equilíbrio fiscal. E a gente percebe que, desde aquela época, como o professor Conte mencionou, foram editadas várias emendas constitucionais que abordam a ideia de regime fiscal, coisa que não se falava, e até era impossível falar isso no contexto de inflação dos anos 80 e 90.
E agora eu percebo que, nesses últimos tempos, quando a gente fala agora, em grande parte das emendas que a gente tem nos últimos 5, 10 anos, estão todas relacionadas ao direito financeiro, à ideia de lógica de finanças públicas. Isso mostra a centralidade adquirida pela própria ideia de que os direitos têm um custo. Parece muito óbvio, mas só agora parece que isso tem sido absorvido pelos gestores e pelo próprio cidadão brasileiro, que percebe que não é simplesmente construir uma escola. O dinheiro da escola vem de algum lugar, vem de uma receita. Temas como renúncia de despesa, imposto sobre grandes fortunas, são temas que têm ficado na ordem do dia, porque a gente percebe essa lógica que foi construída graças à LRF. E, paralelamente, se a gente tem a LRF com uma grande relevância, de outro a gente tem sofrido uma transformação no direito administrativo. Quem percebe, por exemplo, o Mário do Bresser Pereira, de 95, viu quanto aquilo que ele construiu, idealizou em 95, aos poucos virou a nossa realidade. A ponto de que hoje a gente pensa em administração pública, a gente pensa administração pública, ou ela vai se socorrer no mercado, através das licitações, ou ela vai se socorrer ao terceiro setor. E nós que trabalhamos com controle externo, a gente percebe a relevância desses dois grandes subsistemas, né? O Estado, ou ele sempre vai para o mercado, ou ele sempre vai para o terceiro setor, e cada vez mais o Estado tem feito, ele próprio, menos, porque ele delega a execução de suas tarefas para outras pessoas, com fins lucrativos, no caso das empresas, ou sem fins lucrativos, como no caso das empresas de terceiro setor. O desafio de hoje em dia é promover uma reforma de qualidade fiscal que consiga reunir essas duas grandes realidades, de modo que a gente consiga buscar uma ideia de eficiência sem prejuízo à economia fiscal. Isso me remete à ideia de que gasto mínimo em saúde e educação. Não adianta só prever um gasto mínimo se a gente não conseguir controlar a qualidade do gasto mínimo. O que você percebe na prática é o quê? Tem gasto mínimo em saúde, merenda. Vamos pegar o caso de merenda. Muitos casos em que o município gasta, sim, ele gasta toda a verba, receita obrigatória que ele precisa destacar na promoção do ensino. Mas qual é a qualidade desse ensino? Quanto essa merenda ela tem um preço justo? Ou ela atende às tabelas nutricionais fixadas pela Anvisa, pela ANS ou pelos outros órgãos? A gente percebe que gasta-se, mas às vezes não se gasta tão bem quanto poderia. Daí a necessidade de não só consagrar um gasto mínimo, mas criar mecanismos que possam controlar a qualidade do gasto. E esse é o nosso grande desafio na qualidade de agentes de controle externo. Então, eu queria agradecer, professor, mais uma vez, o senhor, pelo convite de ter participado dessas duas obras, que são relevantes, e acho bastante relevante, eu fiquei bastante comovido com a participação de várias pessoas, seja aqui presencialmente, seja virtualmente, porque confirma a relevância dessa integração, dessa simbiose entre academia e prática. Obrigado, pessoal.